Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui de volta para continuar estudando princípios básicos para a interpretação bíblica. Repetindo aqui rapidamente o que já estudamos, o primeiro princípio ou sugestão que fizemos foi: leia a Bíblia toda e sistematicamente até se tornar um hábito, um prazer para você. No início vai requerer disciplina e perseverança, mas depois se torna um hábito e um prazer e vai lhe proporcionar um grande crescimento. O segundo princípio que nós abordamos foi: estude a Bíblia em várias versões, comparando uma à outra. Então, para quem não tem muitos recursos, e eu uso esse método, para quem não tem muitos recursos de acesso às línguas originais, hebraico, grego, aramaico, ter várias versões e compreender as diferenças entre estas versões ajuda muito na compreensão do texto bíblico. E a última aula, a terceira aula, nós falamos que o primeiro princípio, aliás, o principal princípio de interpretação da Bíblia: Jesus o Cristo é a chave para a interpretação da Bíblia. A principal, há outras, mas a principal chave para a interpretação da Bíblia é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, hoje nós vamos para mais alguns princípios, agora baseados aqui nessa Bíblia, Bíblia de Estudo Discipulado, página 14 da introdução, que diz assim: todo líder de pequeno grupo, e aí estamos introduzindo esse assunto de pequenos grupos na nossa Igreja Batista Redenção, por isso essa Bíblia, como também todo discípulo de Jesus Cristo, e aí todos nós o somos, precisamos saber como usar bem a palavra de Deus. Todo cristão, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade significa ter uma correta interpretação para poder, então, compartilhar a palavra com poder. E aí ele diz: Walter Henrichsen, eu não sei se a pronúncia é essa, em seu livro Princípios de Interpretação da Bíblia, da editora Mundo Cristão, publicada em 1980, que não é mais publicado na língua portuguesa, explica os seguintes princípios de forma simples e clara. Então, na explicação do Walter Henrichsen, qual é o primeiro princípio? E aí, deixa eu lhes dizer uma coisa, eu vou postar no grupo do WhatsApp um PDF com todos os princípios, inclusive vou colocar em texto também, todos os princípios, são 24 princípios divididos em 4 categorias que nós vamos estudar nesta sequência, e eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp estes princípios em um PDF para que você salve, talvez no seu computador, no seu celular, para de vez em quando você recordar, porque vai ser interessante isso. Então, se você está assistindo esse vídeo e não faz parte do nosso grupo de estudo, da nossa escola de líderes, deixa um comentário aqui pedindo para participar, que a gente aí manda seu WhatsApp aí no comentário, ou então eu lhe respondo mandando meu WhatsApp para a gente fazer contato por WhatsApp para eu colocar você no grupo de WhatsApp, onde nós esmiuçamos um pouco mais e discutimos estes princípios aqui apresentados, tá certo? Então vamos ao primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio apresentado pelo Walter Henrichsen? Trabalhe partindo do pressuposto de que a Bíblia tem autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós a chamamos palavra de Deus porque ela se autodesigna como palavra de Deus e porque Jesus confirmou este princípio dizendo que ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, o que Deus diz tem autoridade, tem poder. Jesus, antes de enviar os seus discípulos para pregar o evangelho até os confins da terra, isso ele fez após a sua ressurreição, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão.
Então ele reivindica sua autoridade para então ordenar aos discípulos. Ou seja, e aí isso está registrado nas Escrituras, Mateus 28, verso 18. Isso indica que as Escrituras, isso já é uma pequena base de que as Escrituras têm autoridade, porque ela é a palavra de Deus, ela assim se designa. Então, uma pessoa que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, uma pessoa que crê que a Bíblia só é mais um livro como qualquer outro, não vai poder compreender a Bíblia corretamente, a não ser que ele abra o seu coração para o Espírito Santo durante a leitura, para que o Espírito Santo lhe esclareça e mostre que a Bíblia não é um livro comum. A pessoa que ler a Bíblia como um livro comum não vai compreendê-la corretamente. Nós temos que ler a Bíblia como se nós estivéssemos lendo uma carta recebida do próprio Deus para nós. E aí tem algumas referências, duas referências bíblicas que mostram essa autoridade da Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler aqui para os irmãos, deixa eu procurar a referência, deixa eu marcar bem aqui para a gente já voltar para cá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, isso aqui é muito forte, muito importante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. É por isso que ela tem autoridade. Foram seres humanos que a escreveram, mas foi Deus que a inspirou. A ideia da palavra inspirar, Deus soprou e o ser humano recebeu aquele sopro que lhe deu o entendimento do que Deus queria transmitir para a humanidade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é autoridade para todas as áreas da nossa vida, moralmente, espiritualmente, socialmente, tudo, religiosamente, no relacionamento com Deus especialmente. Então, esse versículo nos mostra de onde vem a autoridade da Bíblia. Ela vem de onde? Do próprio Deus. Cristãos entendem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu fico muito preocupado com uma mania que tem muitas igrejas modernas, o pessoal diz, Deus me disse ou Deus me mandou te dizer. Meu amigo, o que Deus mandou dizer ou está aqui ou tem que estar em harmonia com o que aqui está. Tem que ser fundamentado nisso aqui, nas Escrituras. Esse papo de Deus me disse ou Deus me mandou te dizer, ou eu tenho uma palavra de Deus para ti, cuidado com estes profetas quando esta palavra destoa das Sagradas Escrituras. Talvez esse seja um assunto para um outro momento, tá bom? Segundo texto bíblico que também mostra essa autoridade, parta do pressuposto de que a Bíblia tem autoridade, ela é a palavra de Deus. E o outro texto é Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Deixa eu conferir. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Olha o que o apóstolo Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, com a sua autoridade apostólica, movido pelo Espírito Santo, olha o que ele diz aqui em Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Especialmente o verso 20, mas eu vou ler o 19 pelo contexto. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, as Escrituras. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, as Escrituras, e luz para o meu caminho. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A estrela da alva é Cristo. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha o assunto da interpretação. Estou lendo o versículo 20.
Ele está dizendo, você não interpreta a Bíblia como você quiser, não. Por quê? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, não é um escrito meramente humano. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pronto. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Falaram e escreveram. E ficou aqui para nós. Por isso que ela é a autoridade máxima, porque ela é a palavra de Deus. Entendido? Continuamos discutindo esse assunto lá no grupo de WhatsApp, caso haja alguma dúvida, tá certo? Segundo princípio básico para a interpretação da Bíblia. A Bíblia é sua própria intérprete. A própria Bíblia se autoexplica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Como assim? Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. Esse é um exemplo da Bíblia explicando a própria Bíblia. Abra sua Bíblia e acompanhe. 1 Coríntios é um exemplo que eu até cito esse exemplo porque ele é muito marcante para mim. Esse texto me lançou uma luz tão grande quando eu li na versão NVI. Eu estava acostumado a ler esse texto em outras versões. E aí a importância de estudar comparando versões. Quando eu li na NVI, o Espírito Santo jogou luz no meu entendimento sobre algumas coisas importantíssimas lá do Velho Testamento. Olha o que Paulo está explicando aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 diz assim, pois assim está escrito. Você está vendo que ele está explicando algo que já está escrito? Onde é que está escrito? Está escrito lá em Gênesis. Ele vai explicar algo que está escrito lá em Gênesis capítulo 1. O que está escrito? O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Está lá em Gênesis, na verdade, Gênesis 2:7, que Adão se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Ele está fazendo uma comparação entre Adão e Cristo. Então, ele está dizendo que o Adão lá de Gênesis, ele era uma figura de Cristo. E que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro Adão que fez a vontade de Deus, porque o primeiro Adão, nosso pai, não fez a vontade de Deus. Olha o verso 46. O que vem primeiro não é o espiritual e sim o natural, que é o Adão lá de Gênesis. Depois vem o espiritual, que é Cristo. Olha a Bíblia explicando a própria Bíblia. E aí muita gente lê a história de Adão e Eva como meramente fato histórico, sendo que o significado espiritual vai muito além, porque Adão e Eva representam realidades espirituais que se realizam em Cristo e na igreja. Olha o verso 47. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, que é o Adão lá de Gênesis. O segundo homem é do céu, que é Cristo. 48. Como foi o homem terreno, Adão, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, que somos nós, na nossa condição de seres humanos pecadores, descendentes de Adão terreno. E como é o homem celestial, que é Cristo, assim também são os celestiais. Você está vendo ele comparando o Adão terreno com a nossa natureza humana terrena e o Adão espiritual, que é Cristo, com a nossa natureza adquirida por meio de Cristo. Então ele diz, como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Quem são os celestiais? Os convertidos a Cristo, os nascidos de novos pela fé em Cristo. E 49 para terminar, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Olha o assunto da imagem. Quando a Bíblia diz que nós fomos feitos lá em Gênesis 1, 26 a 28, a imagem de Deus, né? Muita gente não compreendeu isso ainda, e é por isso que nesse aspecto é que eu digo que esse texto, lido na NVI, me trouxe um esclarecimento que as outras versões não trouxeram. Então você vê
A Bíblia explicando a própria Bíblia. Como assim? Paulo, lá em 1 Coríntios 15, explicando Gênesis capítulos 1 e 2. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. E aí eu passo uma tarefa para casa. Você consegue identificar, e eu nas respostas da aula anterior, isso já ficou mais ou menos demonstrado por alguns irmãos lá, citando personagens lá da Bíblia, lá do Velho Testamento, que representam Cristo. Aquilo são bons exemplos nesse sentido. Mas eu gostaria de deixar como tarefa de casa aí, para a gente comentar lá no grupo do WhatsApp, se você consegue identificar a Bíblia explicando a própria Bíblia, o Novo Testamento explicando alguma coisa do Velho Testamento, por exemplo, ou algo que fica no final do Velho Testamento explicando algo que fica lá no início, ou a mesma coisa em relação ao Novo Testamento. Faça uma pesquisazinha, puxa pela cabeça aí e comenta lá no grupo do WhatsApp ou aqui mesmo nesse vídeo, tá bom? Então, os dois primeiros princípios são quais? Trabalhe partindo do pressuposto de que a Bíblia tem autoridade. De onde vem a autoridade das Escrituras? De Deus, a autoridade divina. Deus falou, acabou. Ou seja, leu a Bíblia falou, ela é a palavra de Deus, acabou. Não tem que ir contra. Segundo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nem tudo tão literalmente assim, mas citamos um exemplo, estamos pedindo mais exemplos dos irmãos da Bíblia explicando a própria Bíblia. Terceiro princípio nesta aula: a fé salvadora e o Espírito Santo são necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Entendeu? Vou reler. A fé salvadora e o Espírito Santo são necessários para compreendermos e interpretarmos a Bíblia corretamente. Ou seja, uma pessoa não convertida não vai compreender a Bíblia corretamente, a não ser que ela comece a abrir o coração para o Senhor Jesus. Aí o Espírito Santo vai começar a lhe dar entendimento e vai levá-la a se render a Cristo, e a partir do momento em que a pessoa se render a Cristo, ela então tem o Espírito Santo em sua vida, aí ela está capacitada a compreender a Escritura. E note um detalhe, não é preciso ser teólogo, doutor, mestrado, não. Para compreender a Bíblia, essas coisas não são necessárias. E aí eu vou dizer mais uma coisa, até analfabetos, movidos pelo Espírito Santo, vão compreender as Escrituras e interpretá-las corretamente. Por exemplo, aqui um exemplo bíblico para a gente terminar, 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, para mostrar que uma pessoa natural, não convertida, não pode compreender a Bíblia corretamente, porque a Bíblia se compreende pelo mover do Espírito Santo na vida do cristão nascido de novo pela fé em Cristo. Olha 1 Coríntios capítulo 2, do 14 ao 16. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. O incrédulo, o ateu, acha que a Bíblia é uma loucura e não, ele não compreende. E ela não pode entendê-las, ou seja, a pessoa não convertida, não pode entender as Escrituras, porque elas se discernem espiritualmente. É o Espírito quem dá entendimento das Escrituras ao cristão. Inclusive, eu vou colocar um comentário no grupo do WhatsApp sobre 1 João capítulo 2, onde João diz que é o Espírito, a unção, quem nos ensina realmente tudo o que nós precisamos aprender sobre as verdades espirituais. Olha o versículo 15. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. A pessoa espiritual, cheia do Espírito Santo, cheia de amor, de alegria, de paz, ela fica apta para julgar as coisas e compreender a coisa. Julgar aqui
é sinônimo de entendimento, enquanto essa pessoa espiritual não é julgada por ninguém. Ninguém consegue compreender a pessoa espiritual, a não ser outra pessoa espiritual, assim como ninguém consegue compreender corretamente a Bíblia se não se tornar uma pessoa espiritual nascida de novo pela fé em Cristo. Olha o verso 16 para terminar. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ninguém conhece a mente do Senhor. Nós não conhecemos nem nossa própria mente, quanto mais a mente do Senhor. Olha a declaração final. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso aqui é muito forte, irmãos. Nós, cristãos, nascidos de novo, temos a mente de Cristo. Temos a compreensão de Cristo, que Cristo nos dá por meio do Espírito Santo. Portanto, os 3 princípios dessa lição de hoje são: trabalhe partindo do pressuposto de que a Bíblia tem autoridade, que é a autoridade de Deus. Segundo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, na maioria dos casos. Terceiro, é preciso ser salvo para poder compreender a Bíblia. É preciso ser nascido de novo pela fé em Cristo. É preciso ter o Espírito Santo para poder ter uma compreensão correta da Bíblia. Ok? E antes de terminar, esse vídeo já está um pouco longo, eu não quero fazer vídeos longos demais, mas considero que se você estivesse numa aula presencial, você ia ter quase 1 hora de aula. Eu quero recomendar um livro que eu recebi ontem e que eu já li quase a metade. Esse livro, Princípios de Interpretação Bíblica, do Louis Berkhof. Princípios de Interpretação Bíblica, do Louis Berkhof. Os primeiros capítulos são meio complicados, né? Mas quando você chega no capítulo 4, os primeiros capítulos são mais históricos, e ele toma pelo pressuposto de que você conheça bem a história das fases da igreja e da interpretação da Bíblia. Ele faz pequenas menções. Mas quando nós chegamos no capítulo 4, a coisa começa a se esclarecer. A concepção correta da Bíblia e o objeto da hermenêutica sagrada. Eu estou lendo esse capítulo e ele é fantástico. Já começa a coisa a esclarecer bastante. Então eu estou recomendando para os meus alunos estudarem esse livro. Eu tenho outros livros para sugerir para vocês, mas eu estou começando por esse porque esse é fininho. Ele tem aí menos de 130 páginas, 126 páginas. Você lê com muita facilidade. Eu acho que eu vou ler esse livro aqui no máximo em 2 dias, eu estou com ele todo lido, né? E estou marcando ele aqui. Então, se você quiser se aprofundar no entendimento das regras de interpretação bíblica, compra esse livro e estuda, lê ele, relê, para que você amplie aí o seu entendimento da interpretação, das regras de interpretação da Bíblia. Combinado? E eu vou deixar talvez até o link, eu comprei esse livro pelo Mercado Livre, vou deixar o link lá no grupo do WhatsApp para quem queira adquirir. Beleza? É isso aí, nos encontramos na próxima aula, um grande abraço.